né? Vamos lá, gravando. Gravando. Quem mais falta? O Gílio está aqui. Simoninha. Falta a Evelise. A Evelise está aqui. Falta a Mônica. Vamos lá, Vanessa. Fala um pouquinho a respeito do suicídio. Eu queria, colaborar um pouquinho, falando os fatores que contribuem para o suicídio. Tá? Uma pincelada rápida. Então, vamos lá. São os transtornos psiquiátricos, suicídio ocorridos na família, abuso físico ou sexual na infância, impulsividade ou agressividade, a própria questão desse isolamento social que todos nós estamos passando, contribuem também para o suicídio. Doenças incapacitantes, desespero, inquietude, alguém que teve alguma alta recente de internação psiquiátrica, algumas desilusões amorosas, separação conjugal, conflitos relacionais, falência financeira, perda de emprego, desonra, humilhação, embriaguez, tá? E esses são os fatores que contribuem para o suicídio. E é legal também o que não deve fazer, né? Que seria não condenar, né? Não julgar, né? Que isso é covardia, que é loucura, que é fraqueza, tá? Não banalizar a pessoa, né? Que está querendo se suicidar. E assim, é por isso que quer morrer, já passei por coisas bem piores e não me matei, sabe? Aquele tipo de pessoa não opinar, você quer chamar a atenção, te falta Deus, isso é falta de vergonha na cara, sabe? Não dá sermão, tipo, tem tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu, siga em frente. Não falar simplesmente frases de incentivos vazia, tipo, levanta a cabeça, deixa isso, pensa positivo, a vida é boa, sabe? A gente procura evitar, né? Que não se deve fazer durante orientar, né, a pessoa dessa forma que não é legal, né? E não existe uma receita segura, né, que você vai detectar que a pessoa, né, está aí na crise do suicídio em si, né? E é legal também observar que o indivíduo, em sofrimento, ele pode dar certos sinais de que devem chamar a atenção dos seus familiares e amigos, e aí você tem que incentivar a procurar ajuda profissional, né? E não, né, subestimar, né, falar aquelas frases que não é legal, né? E aí também eu achei interessante falar um pouquinho, porque os adolescentes estão tendo muita manifestação, esse desejo de morrer, e fala em morte com várias frequências, né? Então, a gente ter esse olhar também com os adolescentes, que seria, se o adolescente está lá em casa, né, e fala, eu desejo morrer, fala de morte com frequência, sabe, mudança brusca do comportamento, por exemplo, um aluno que ele é sociável, né, dentro da sala de aula, no ambiente escolar, que passa a se isolar ou fica mais agressivo, tem declínio nas notas, aumento ou início de uso de álcool e drogas, adolescentes muito perfeccionistas, com alto nível de cobrança, também precisa prestar atenção, tá? E tem expressões de ideias ou intenções suicidas, né? Para ficar atento, né? Parece ser muito óbvio, né? Mas muitas das vezes são ignorados os adolescentes, né? Quando eles falam assim, vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar, é inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar. Então, seria essas dicas, né? Que está baseado no autor, para a gente ficar atento aí, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês. Dentro dos comportamentos, eu ainda acrescentaria aquele
quem quer se matar não ameaça. Tá? Não ameaça. Aquele que quer fazer, ele vai lá e faz. Aquele que está ameaçando, ele não faz. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque o camarada, de tanto falar, ele pode realmente achar a ideia muito agradável. De tanto repetir. E outra coisa que eu acho muito importante também. Remédio psiquiátrico. Tá? Tem muitos remédios psiquiátricos que, dentro da bula, nas reações adversas, está escrito ideação suicida. Tá? Eu trabalhei com morador de rua e muitos moradores de rua têm problemas psiquiátricos e tomam medicamentos diversos. E uma tendência muito grande de se falar em suicídio, de pensar em suicídio, sabe, viver isso. E, claro, não é só o remédio, mas o remédio consta lá como uma das reações adversas. Sim. Por isso que toda pessoa que tem problema que toma medicamentos controlados psiquiátricos, é necessário fazer terapia com o psicólogo. Tá? E o psicólogo, ele tem de entender do assunto que está tratando. Tá? Não adianta ser qualquer psicólogo, por exemplo, para tratar com problemas de dependência química. Tem de ser um psicólogo que entenda disso. Se o psicólogo não entender de dependência química, o dependente enrola ele com 3 palavras. Tá? E ele acaba não recebendo o tratamento necessário. Ok? Então, qualquer tipo de medicamento é necessário fazer o acompanhamento com o psicólogo para ver se não é um remédio que está dando essa ideação suicida no sujeito. Certo? Agora, vamos abrir para discussão para saber se vocês entenderam aquilo que eu falei a respeito dessa história da moça. Ninguém? Pode, Um de cada vez, gente. pode dar exemplo ou tem que ser sobre esse assunto mesmo? Como você quiser. Então, você falou sobre o aborto, né? A minha avó, ela teve um aborto espontâneo. E eu tive um aborto espontâneo também. Mas a minha mãe não teve. E só da minha avó que eu sei que teve, né? De outras pessoas eu não sei. Eu sei que uma prima minha foi num centro espírita, e só que ela não falou o nome de quem da família, que tinha feito um aborto. Que fez o aborto, né? E aí eu não sei se tem a ver, se é consequência do aborto da avó, igual você estava falando. Porque minha avó nunca contou também. Quem contou foi a cunhada da minha avó, que seria a irmã do meu avô, que era casado com a minha avó. Contou. Minha avó já tinha falecido, e ela contou isso, né? Quando eu perdi o meu bebê, que meu bebê tinha falecido na barriga, e aí ela me contou isso, né? Que tinha acontecido com a minha avó também. E Isso. antes de ter minha primeira filha, eu senti um vazio. Eu senti um vazio antes de ter minha primeira filha, né? Não sei se esse vazio que eu sinto hoje é dessa perda também, né? Porque aí depois de um tempo eu comecei a sentir novamente um vazio, algo que nada te completa, sabe? Nada te completa. Você tá em busca de alguma coisa que você não encontrou ainda. Sim. Eu achei que o nascimento da minha primeira filha era aquilo, mas aí depois não é mais, entendeu? Então, esse sentimento de vazio é que precisa ser investigado, beleza? Tá? A sua mãe não comenta que tenha tido nenhum aborto. Ela pode ter tido um aborto espontâneo sem saber. Algo assim como dar um atraso de
uma semana, 15 dias, e de repente atrasa a menstruação e vem. E vem muito forte, vem uma cólica não vou no médico porque atrasou, por isso que está vindo mais forte, veio com mais cólica e etc. Ela pode ter tido um aborto. Agora, a questão do aborto, ela é sempre muito complicada dentro da constelação, porque esse bebê, ele tem direito ao pertencimento, tá? Quando você tem um bebê e logo em seguida você tem um outro, esse outro, ele não é o primeiro, ele é o segundo, tá? E aí você tem de colocar esse filho na posição de segundo. E ele saber que ele é o segundo. Tá? Quando vem as pessoas que não entendem o que é constelação aqui no meu espaço, para participar e tudo mais, eu sempre conto a história de quando eu estava estudando constelação e eu vi essa história de que a mulher pode ter tido um aborto espontâneo, atrasa a menstruação por uma semana, 15 dias, de repente vem a cólica, vem um fluxo muito intenso e a mulher não percebe nada. Ela fala, não, é porque atrasou, então veio mais forte. E naquela época eu estava conversando com uma amiga, olha só, hein, como eu sou antigo. Era na época do MSN ainda. Estava no MSN conversando com ela e eu comentei a respeito disso e falei que isso gera problemas na família. Né? Quando eu falei isso, ela falou, isso aconteceu comigo. Na hora eu já gelei, né? Por que eu estou comentando isso justamente com ela e ela justamente fala que aconteceu? Bom, nada é por acaso. Perguntei quando que isso aconteceu. Na época ela tinha 2 filhos, a Juliana na época tinha 11 e o Pedro que tinha 7. Ela falou, foi 2 anos depois que a Juliana nasceu. Entre a Juliana e o Pedro tinha 4 anos, então aconteceu exatamente no meio. Ela falou, como é que resolve isso? Eu falei, pega 3 copinhos, né? Coloca na sua mesa, separa 2 e fala, olha, essa é a representação dos meus filhos. Eu já estava fazendo uma constelação à distância. E nem sabia. Esse negócio de fazer constelação online é mais antiga do que agora. Aí aponta para o primeiro e fala, essa é a representação da minha filha Juliana. Aponta para o segundo e fala, essa é a representação do meu filho Pedro. Fala para os copinhos. Eu só tive 2 filhos. E ela não conseguiu falar, ela começou a chorar. Ele chorou muito e eu falei, eu não consigo falar. Eu falei, tá bom, pega o terceiro copinho, põe no meio e fala, eu gerei 3 filhos. E ela conseguiu falar, eu gerei 3 filhos. Eu falei, bom, agora experimenta falar. Esta é a representação da minha filha não nascida, ou experimenta falar, esta é a representação do meu filho não nascido. Quando eu falei isso, eu já sabia que era uma menina. E ela me respondeu, é uma menina. Faz mais sentido ser uma menina. Bom, o que acontece? Por que me veio isso? Que tipo de problemas que isso gerou? O Pedro,
ele era tido como o segundo filho. Então ele estava emaranhado com a energia dessa menina não nascida. O Pedro, ele era o capeta. Ele não parava quieto. Era daquelas crianças hiperativas. Outro agravante, ele gostava muito de brincar com as bonecas, com as maquiagens da irmã, os vestidos, sapato, tudo da irmã. Tá? Não que ele fosse homossexual, mas ele estava imbuído, estava emaranhado na energia da irmã. Ela falou, como é que a gente resolve isso? Eu falei, simples, você coloca cada um no seu lugar. A Juliana é a primeira, depois vem essa menina não nascida e o Pedro é o terceiro. Coloca ele no lugar dele, que é o terceiro filho. Se você quiser, você dá nome para essa criança e se, dependendo da sua crença, vai lá e reza uma missa também. Então, uma colega tinha Por ela, falado né? isso, que eu tinha que dar um nome, só que meu marido tinha sonhado com o nome, né? Ele tem um nome, era um menino, né? E que você falou isso também, eu não sei, né? Igual você falou pra você, minha mãe. Eu me sinto como se eu tivesse, tipo, um irmão mais velho que eu. Eu sou a mais velha, mas eu me sinto como se eu tivesse um irmão mais velho que eu. Não sei se também tem a ver isso, né? Isso Entendeu? pode ter a E ver, sim. eu coloquei o Pode. nome, mas aí eu vou fazer isso que você Pergunta falou. pro... Agora eu vou colocar cada um no seu lugar. Isso. E aí, o importante, na hora que colocou cada um no seu lugar, o que aconteceu? Foi... Eu perdi o contato com essa moça, eu só fui reencontrar depois de 6 meses, porque ela teve problemas com o custo da internet, que naquela época era muito caro mesmo, né? Na época do MSN ainda, a conexão de escada, aquela conexão Era. ADSL, né? É verdade. Então era um negócio muito Eu caro. lembro, eu tinha também. Você tinha. Então, Tinha. e aí o que acontece? Ela estava passando lá por umas dificuldades e cortaram a internet dela, ela deixou de pagar. Uns 6 meses depois, ela voltou a se reequilibrar. E eu encontrei com ela de novo no MSN. E aí, tudo bem? Como é que tá? E eu, curioso para saber o que tinha resolvido na vida lá deles, né? Ela falou, nossa, a Juliana tá tudo bem, mas o Pedro acho que não aceitou muito bem essa notícia. Ele ficou meio zangado. Eu falei, sério? Porque ele antes era um menino tão bonzinho, agora ele tá tão resmungão. A gente manda ele arrumar o quarto, ele sai xingando, reclamando, arruma de qualquer jeito. Eu falei, nossa, que bom, né? Como assim? Que bom! Essa mulher ficou muito brava. Eu falei, é muito bom porque agora ele está usufruindo apenas da energia dele. E não emaranhado com a irmã. Ele pôde ser só o Pedro. Ele não precisou ser o Pedro misturado com a irmã. Uhum. Então, isso traz problema, sim. Eu acho que é importante você saber qual a sua posição na família. Bert Hellinger diz assim, quando você não sabe a sua posição dentro da família, você não encontra o seu lugar no mundo. Então pode ser isso também. Pode. Ó. Uhum. E você pode estar emaranhado com a energia de um possível irmão mais velho. Entendi. Aí honra esse irmão, fala, eu peguei para mim muita coisa que era sua, mas não foi minha intenção. Eu devolvo para você aquilo que é seu e vou ficar somente com o que é meu. Uhum. Tá? Entendi.
Obrigada. Beleza? Mais alguma? Beleza. Beleza. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Um de cada vez, gente. Hoje está todo mundo tímido? Tá todo mundo tímido. Ah, esse negócio de ego, superego, é it? É it que fala? E É de se pensar, né? It. É de se pensar muito, né? É muito conflito entre os três. Sim. Mas é por igual eu isso. estava assistindo a moça falar. Pode falar. Pode falar. Não, eu estava ouvindo a moça falar, né? Que você falou do ego. Ela falou do ego. Só que ela falava assim: o ego pode ser aquela pessoa que ela só, tipo, aprendeu a mentir, por exemplo. Então, o ego dela, tudo que ela faz para ela é o normal é mentir. Então, ela só aprendeu coisas erradas ou não aprendeu a amar. Então, que igual você falou, que tinha que ser aprender a amar, né? As pessoas tinham que aprender a amar para não existir o que a gente conhece como mal, né? Na sociedade, na família, né? Igual a história que você estava contando. Então, aí eu tava pensando nisso também, porque às vezes a pessoa, você, ela sabe o que é certo e o que é errado. Mas tem muita gente que vive num ambiente que só aprende o que é errado. E para aquele aquilo é normal. Entendeu? Eu tava pensando nisso também. Então, a respeito disso que você falou, a propósito disso também, eu nunca falo nas minhas terapias é a culpa sua, a culpa do seu pai, ou a culpa da sua mãe, ou a culpa de alguém, ou a culpa de ninguém. Eu falo que cada um só faz aquilo que é possível. Tá? Como é que o seu pai te ensinou isso? Ah, eu não tive pai. Ok, já começa daí. Não tem um exemplo. Então, muito provavelmente, ele vai repetir na vida dele, tá? Não ser presente para o filho dele. Ah, meu pai me batia. Me batia muito. Quem aprende apanhando vai ensinar batendo. Tá? Ele vai repetir com o filho aquilo que ele sofreu na infância. Pode mudar? Pode. Tá? E por que não muda? Porque muitas vezes a forma que você imita o seu pai é uma forma de você querer que ele reconheça o amor e demonstre o amor para você da forma como você quer que ele demonstre. É complicado, né? E aí eu imito o meu pai, querendo que o meu pai reconheça o amor para mim da forma como eu quero que ele demonstre, e não como a forma como ele pode. A forma como ele sabe, né? Que ele aprendeu. Né? Uhum. Então, aquele sujeito que nunca foi abraçado pelo pai, muito provavelmente nunca vai abraçar o seu filho. A não ser que ele queira fazer diferente, né, Aldo? Então, mas para isso, aí a dor da mudança tem de ser menor do que a dor da estagnação. Se ninguém está reclamando, toca desse jeito. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que muita gente pode concordar e outras vão me crucificar. Todo aquele membro da família que é considerado ovelha negra, tá? É aquele sujeito que é o disfuncional, é o alcoólatra, é o drogado, é o malandro e etc. Tá? É o esquisito, é o estranho. Ele é o sintoma da doença familiar.
a família está doente no comportamento e esse sujeito é o sintoma, como a dor de cabeça, a tosse, são sintomas da gripe. Ele vai ser o sintoma da doença familiar. Tá? É muito comum a família não apoiar o tratamento do dependente químico, porque por que eu tenho de parar de beber para você parar de beber? O doente é você, tá? E aponta para o outro. Tá? Então, muitas situações de família acontece um grande problema e esse sujeito fica sendo o sintoma, o inconformado com a família que tem e acaba se drogando por conta disso. E mais uma vez, no caso, se a gente considerar uma questão de suicídio, tá, na família, o avô é alcoólatra, o pai é um alcoólatra, ele provavelmente também vai ser um alcoólatra. Temos 10 minutos de novo para completar mais um ciclo. Vamos lá, gente. Mais comentários? Mauro, eu sei que a minha avó, Oi? da parte da minha mãe, tentou se matar. Ela pulou na fogueira e queria morrer queimada. E aí a minha mãe tem esse problema com os quadros de depressão, transtorno bipolar, né? E aí não sei, né? O que aconteceu com ela de tão grave moralmente que ela tem de se purificar através do fogo? Uhum. Eu sei que... Como eu falei há um tempo, há umas semanas atrás, eu estou tratando de uma família em que houve várias repetições do padrão, tá? E o que me chamou mais atenção foi uma questão de suicídio da irmã do avô dessa família. Tá? Ela, desde pequena, ela apresenta sinais de problemas psiquiátricos. Tá? Diz a lenda familiar de que o tio, que era casado com a tia, fez uma brincadeira com o facão, ameaçando ela com o facão, e depois disso ela nunca mais foi a mesma. Essa mulher cresceu, meio estranha, casou, não teve filhos, e aos 39 anos de idade, ela jogou álcool no corpo e tocou fogo. O que acontece nessa história? Está muito mal contada, gente. Como assim? Ameaçou com o facão e depois disso a menina ficou retardada? Será que essa menina não foi abusada sexualmente? Eu levantei essa questão para a família. Tá? Morrer pelo fogo significa purificação. Uhum. A pessoa está se sentindo suja e tem de tocar fogo para purificar a alma. Provavelmente esse tio abusou dessa menina e ameaçou ela no facão. Falou, se você abrir o bico, eu pico você e a sua família toda no facão. Uhum. Aí o que acontece? Aos 39 anos ela se suicida dessa forma e depois a sobrinha, aos 40 anos de idade, perto dos 39, né?
ela surta. Ela surta, vai pro manicômio, ó, e lá ela fala que ela é Nossa Senhora. Uhum. Ela encarnou a Nossa Senhora. Eu sou Nossa Senhora. Você sabe disso, né? Eu sou Nossa Senhora. E ficou maluca. Hoje está em tratamento, tá bem, está indo no psicólogo, está estável. O que acontece nessa geração? Duas sobrinhas dessa mulher são gêmeas. As duas têm um certo comportamento que indica que elas estão seguindo esse caminho. E eu estou fazendo o tratamento deles antes que algo aconteça com essas meninas. É muito interessante essa repetição, né? De geração em geração. É para honrar, quer dizer, o sacrifício dela, né, ela tem de ser honrado, porque o silêncio dela representou salvar a família toda de ser morta pelo facão. Pelo menos isso foi aquilo que a menina tomou para ela. Uhum. E o sacrifício dela, depois, quando ela joga álcool no corpo e toca fogo, precisa ser olhado com muito carinho. E não como uma louca que tocou fogo em si. Sim. Tá? E dentro da constelação, nós fizemos um procedimento aqui, que eu coloquei os papéis todos no chão e subi, e nós subimos cada um no papel. E realmente desconfiamos que o que aconteceu foi realmente um abuso. Uhum. Interessante. Nós temos aqui o seu José Batista. Boa noite, seja bem-vindo, seu José. Alguém quer comentar alguma coisa? Repetição de padrão, ia falar. Tem muita coisa que você falou, né? Que você vai pensando da família e você vai fazendo as relações. Nossa, como a minha família sempre muito bruta, né? Vamos dizer assim, pessoal muito casca grossa. Então, tem família do meu pai, a maioria militar, e agora a geração, depois dele, advogado. Tem um primo meu que passou em juiz lá em Brasília, tem outro que é promotor de justiça. Então, pessoal muito ligado nessa área. O pessoal era de Minas, tinha fazenda, né? Aí faliu, e aí tem todo um histórico, né? Na família da minha mãe também tem um histórico de loucura. O irmão, um dos irmãos, parte de pai dela, ficou maluco com a coisa da Bíblia. Começou a ler a Bíblia, ir para a igreja evangélica e pirou. E ele ficava trancado no fundo de uma casa, na casinha no fundo, morando ele e a mãe. O outro irmão da minha mãe morava na casa da frente grande. Ela faleceu, ele ficou sozinho lá no fundo. O pessoal não olhava ele, não dava banho, nada. Só colocava comida lá, tipo um buraco que fizeram lá e punha comida para ele. E aí ele faleceu. Ele faleceu, depois de um ano, o outro irmão que morava na casa da frente ficou igualzinho a ele. Tá igualzinho. Maluco, maluco. Só fala da Bíblia, não internou, porque agora não interna mais, né? Mas tá maluco também. Aí na família da minha mãe tem umas maluquices assim. A irmã da minha mãe, por parte de pai também, ela é meio piradinha, nunca conseguiu aprender a ler e escrever. Ela via coisas, ela tinha assim, tipo, visões, monstro, bicho. Ela ia trabalhar, chegava, virava a esquina, ela corria, voltava para casa que ela tinha visto um monstro atacando ela, tipo um lobisomem. Ela tinha umas coisas assim. Elas têm na família da minha mãe. Minha mãe não andava de elevador, não andava de escada rolante. A irmã dela também, essa irmã dela aí. A minha mãe tem umas maluquices assim, tipo, jamais vai na praia, jamais não põe nem o pé na água, quase, praticamente, entendeu? Tem tipo, tudo ela tem fobia, tudo a minha mãe tem medo.
ela é muito corajosa, muito, em muitas coisas, mas tem essas travas, assim, de dirigir, de fazer. Aí a gente tinha 3 irmãs e nós 3 somos mais, assim, casca grossa. Então a gente dirige, a gente fumava, a gente briga, a gente anda de elevador de qualquer coisa, pula de asa delta, faz qualquer coisa. A gente é corajosa, assim, tipo... Meu pai é meio corajoso também, aí a gente faz essas coisas corajosas, assim. Minha mãe tem essas travas. Mas é uma coisa familiar muito interessante isso. Você vê que você tende para um lado. Está acabando o tempo, tem menos de um minuto. Vamos encerrar e você É só continua isso no mesmo, próximo bloco? Não, continua.